Fala galera, bem-vindos ao vídeo 4 da série Corrigindo a Prova de Betim, aqui no canal Gabarito do Gabriel. Sejam todos muito bem-vindos, a casa é sua, fique à vontade. Já gostaria de agradecer aquele like, aquele engajamento que vocês deram nos vídeos passados. Se você caiu de paraquedas e não viu nenhum dos vídeos, tem uma playlist com todos os vídeos para você voltar a pegar a prova do começo. Para a galera que já sabe como é, nós vamos cair de cabeça aqui nas questões, então não deixa de ver o vídeo até o final. Tem muita coisa boa no fim do vídeo que o pessoal está perdendo, algumas dicas de matemática para você usar no seu dia a dia, não só nessa prova. Então assiste até o final, deixa o like, já se inscreve e vem comigo. Hoje eu vou fazer tudo bem rapidinho, porque ainda falta muita questão. A gente vai chegar até a questão 50, a gente está na questão 41, então ainda faltam 9 questões para a gente terminar. Vou ver se eu consigo fazer mais questões nesse vídeo. Vem comigo, vamos embora. Vamos lá então, direto para a questão. Hoje vamos começar pela questão 41. Na última aula a gente fez até a questão 40. A questão 41 é sobre juros compostos. O cálculo de juros do FIES varia de acordo com o ano de contratação, sendo atualmente um valor próximo de 6% ao ano para os contratos utilizando juros compostos. Então, uma questão de juros compostos. Né? Um estudante verificou que seu saldo devedor era de 80 mil e naquele mesmo dia calculou qual seria o valor devido depois de 4 anos. Ou seja, ele ia ficar 4 anos sem pagar e depois ver o valor. A partir daquela data, o valor em contrato foi o montante dele. Aqui tem uma informação importante, gente. Sempre que a prova fala assim, o valor é devido em 4 anos, se aqui está em anos, então os juros é em anos. Ó. Aqui também está escrito, né? Os juros é de 6% ao ano. Porque tem vezes que a prova não traz escrito, e aí se ele está falando que é ao ano, é porque é de ano em ano. Eu já vi questão assim de concurso em que deixa subentendido que é ano. Aí, vindo para o quadro, o que eu gosto de fazer? Nas questões de juros compostos, existe uma forma que usa de exponenciação para resolver os juros compostos, que é o montante, que é o valor total, ele vai ser o capital que você tem investido a juros, ou devedor a juros, vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Esse é a forma, ou seja, o que significa? Aqui seria 106 e aqui seria o tempo, 6 anos. Só que eu não gosto de fazer assim em provas de concurso, porque eu acho que fica difícil usar o exponencial. O que eu faço? Eu gosto de fazer na unha. Então, essa questão foi uma questão típica que eu fiz na unha. Fazendo essa fórmula, a gente vai chegar na resposta direta, que é montante é igual a 80 mil vezes 1,06 elevado ao tempo, que é 4. Ele quer 4 anos. Só que qual que é o problema? Na hora de fazer esse 1,6 vezes 1,6 vezes 1,6 vezes 1,6, eu acabo me enrolando na prova. E eu acho que é aí que as pessoas se enrolam na prova mesmo. Se você pegar 1,06 vezes 1,06, isso aqui vai dar 1,1236 para 2 anos. E depois você vai ter que multiplicar por ele mesmo para chegar em 4 anos. E é aqui que já começa a enrolar, sabe? Eu não gosto muito. Isso aqui vai dar 1,262477. Essa conta aqui eu não gosto de fazer ela. E eu acho que é onde as pessoas erram, sabe? Mas se você colocar essa fórmula aqui e multiplicar 80 mil vezes esse número, 1,2624, você vai chegar na resposta, que é o montante vai dar 100.998,16. Beleza? Eu não fiz dessa forma na prova. Só estou mostrando como é o método mais matematicamente correto de fazer. Por quê? Porque quanto mais esse P vai ficando maior, mais difícil é para fazer do meu método, que é o método de fazer na unha, sabe? Aqui, por exemplo, eu tive que multiplicar ele por ele mesmo, por quê? Porque eu vou multiplicar, para eu levar um número a 4, por exemplo, se fosse x elevado a 4, eu teria x vezes x e depois x vezes x. Então, é como se eu estivesse fazendo aqui, ó, x vezes x, depois x vezes x. Então, isso aqui vai ser o x ao quadrado vezes x ao quadrado, entendeu? Por isso que eu multipliquei aqui por ele mesmo. É um método que eu acho confuso e não gosto de fazer. Eu peguei na hora da prova e fiz na unha. Vou mostrar para vocês como que eu faço na unha. Bom, vou fazer aqui o método que eu fiz e aí vocês me digam se você acha mais fácil também e se vocês fazem assim na hora da prova. Eu vou colocar aqui ano 1, ano 2, ano 3 e ano 4. E aqui eu vou colocar juros. Então,
No primeiro ano, eu vou ter lá 80 mil de saldo devedor e vou fazer um juros de 6%. Isso aqui, ó, vai dar 4.800. Tá vendo como já é um número mais redondo? E eu acho mais plausível. Então vai dar 4.800. E aqui eu coloco o montante total. Esse montante vai dar 84.800, que é justamente o 80 mil que ele estava devendo, mais o 4.800. No ano 2, eu vou pegar esse 84.800 e vou multiplicar de novo por 6%, entendeu? E isso aqui vai me dar 50.088. Olha como é que já fica melhor, tá vendo? Aqui vai dar 50.088 e vou somar. Essa soma deu 89.888. Beleza? E assim eu vou fazendo. O ano 3 eu vou pegar 6% do 89.888. Isso vai dar 5.393,28. Beleza? E o montante, eu vou somar 53 com esse aqui, 95.281 e 28. Beleza? E agora a última vez. Vou fazer 6% desse valor. O 6% desse valor deu 5.516,87. E aí, fazendo a soma, eu cheguei no valor 101 mil redondinho. Na verdade, eu não cheguei no valor 101 mil redondinho. Eu de posse da prova, lá no momento, eu vi que o número que mais ia se aproximar com o valor que eu estava chegando na conta era 101. Então, eu já parei a conta ali e já marquei 101, que é a resposta correta. Então, assim, essa questão foi uma das questões mais trabalhosas em questão de armar a conta e fazer, sabe? Eu tive que ir armando, mas também não tem segredo nenhum. Multiplicação simples. Peguei lá 80 mil, fiz V6, dividi por 100. Aí essa resposta fiz V6, dividi por 100. Essa resposta fiz V6, dividi por 100. E essa resposta fiz V6, dividi por 100. Eu preferi fazer assim do que fazer com a fórmula de juros compostos. Mas aí fica a sua escolha da forma que você achar melhor trabalhar. O importante é acertar a questão, né? Beleza? Então, bora para a questão 42. A questão 42 é sobre transformação de medidas. Vai pegar aquela medida americana de temperatura, Fahrenheit, e trazer ela para graus Celsius. Então, ele fala aqui, dá uma contextualizada, fala que nos Estados Unidos eles usam Fahrenheit, e que para transformar a temperatura que está em Celsius em Fahrenheit, a gente tem que multiplicar por 1,8 e depois somar por 32. E aí ele fala aqui, ó, numa região onde um termômetro registrou uma variação de 20 graus Celsius, um outro termômetro ao lado, nas mesmas condições, marcaria nessa escala uma variação de... Aí aqui que está a pegadinha da prova. Ele quer saber se você entende um pouquinho de função do primeiro grau. Por quê? Ele está falando assim, eu tenho um termômetro em Fahrenheit e eu tenho um termômetro em Celsius logo ao lado. Quando o termômetro em Celsius varia 20%, quanto que o Fahrenheit varia também? Ele não quer saber a resposta em Fahrenheit. Ele não quer saber o número que vai aparecer em Fahrenheit. Ele quer saber o quanto que variou. Ou seja, ele quer saber a parte variável da função. Ou seja, vem comigo aqui no quadro. Usando o mesmo quadro aqui da questão 40, para fazer a questão 41. Quando eu vou montar a fórmula de substituição, eu vou chegar assim, ó, 1,8 vezes a temperatura em Celsius mais 32, que vai ser a temperatura em Fahrenheit. Então, essa temperatura aqui é em Celsius e essa é em Fahrenheit. Então, tá vendo que isso aqui é uma função do primeiro grau? Isso é uma função do primeiro grau, similar àquelas funções ax mais b igual a y. Igualzinho, tá vendo? E aí, quando você tem essa função ax mais b igual a y, essa parte aqui, ó, é a parte variável. Essa é a parte constante. Ou seja, essa parte aqui, ela não vai mudar independente. O 32 não vai variar. O que vai variar vai ser essa parte aqui, ó. Então, quando o relógio variar em 20 graus, essa parte aqui não vai variar, o 32 vai continuar. Ele só quer que eu faça isso aqui, ó, 1,8 vezes 20. Beleza? E isso aqui vai dar
36,0 graus. Ou seja, quando o termômetro variar 20 graus, o outro termômetro vai variar 36 graus. Beleza? Porque ele vai variar nessa taxa de 1,8, que é como se fosse o A da minha função de primeiro grau. É só isso. É só para ver se você consegue formular a questão e consegue verificar que é uma função de primeiro grau que tem a parte variável e a parte constante e mudar apenas a parte variável. E olha que ele fala a palavra variação duas vezes aqui, né? Aqui e aqui, te dando a dica. Beleza? Então aqui, ó. Essa é a parte variável, essa é a parte constante. Sabendo disso, é só fazer uma multiplicação normal e tá aqui a resposta. Bem tranquila, né? Então, beleza, gente. Duas questões bem tranquilas. Vamos direto para a terceira questão aqui, que é uma questão que ficou tranquila também no fim, mas ela é um pouco mais complexa. Ela vai ser uma questão de equação do segundo grau. Durante o experimento de um trabalho de física, é aquela típica, né? Alunos do nono ano, só uma contextualização, lançou uma bola verticalmente para cima a partir de uma plataforma de 4 metros do solo. A altura h em metros é dada pela função. Isso aqui é muito tradicional em equação do segundo grau, que é aquela equação da parábola de um objeto lançado, né? Geralmente existe uma altura h aqui e o objeto é lançado e faz uma parábola até chegar no solo. Aqui está o solo. E isso aqui é uma parábola. Se é uma parábola, ela é definida pela lei das equações de segundo grau, né? Que é ax mais bx mais c. E esse A vai ser negativo, tá vendo? Porque a parábola é virada para baixo. E aqui nesse caso ele está chamando de ht, porque é a altura em relação ao tempo, vai ser de menos 5t ao quadrado mais 30t mais 4. Bem tranquilo, né? E aí daqui ele pode perguntar várias coisas. É só você saber mexer com a equação de segundo grau que você acha tudo, né? Ele pode querer saber o tempo quando ele chega em zero, que aí no caso seria uma raiz. Ele pode querer saber essa altura, que no caso vai ser sempre o c, só que aqui já foi dado no problema, né? Ele poderia não ter falado que era 4 metros, dado só a função, e perguntar qual que era a altura. Você ia ter que saber que a altura vai ser sempre definida por c. Mas isso é bem tranquilo quando você tem uma boa base de equação de segundo grau, né? Aqui no caso da questão, ele está perguntando assim: desejando encontrar a altura máxima atingida pela bola, foi encontrado o valor de metros igual a. Então, bem tranquilo, né? Ele quer saber essa altura máxima aqui, ó. Só que a gente já sabe também que essa altura máxima ela é o que a gente chama de y vértice. Beleza? Eu não vou fazer outras coisas, não. Aqui é uma questão que daria para explorar muito, mas como a gente está num contexto de corrigir a prova apenas, eu não vou fazer. Depois a gente faz uma aula de equação de segundo grau e a gente vê. Eu só vou dizer para vocês que que o y do vértice é delta sobre 4a. Beleza? E aí aqui eu tenho que o delta é b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. Certo? Aí, o que eu vou ter? O delta, sendo b ao quadrado, que é 30 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que no caso aqui é menos 5, vezes o c, que no caso é 4. Então, isso aqui vai me dar isso tudo dividido por 4a, que no caso o a é menos 5. Beleza? Então, jogando aqui um pouquinho para baixo, para eu ter mais espaço, isso tudo vai dar que o delta é igual a 900, que é 30 ao quadrado, mais menos 4 vezes menos 5, mais 20. Mais 20 vezes 4 é mais 80. Então, aqui, ó, mais 80. Beleza? Então, 900 mais 80 dividido por 4 vezes menos 5, menos 20. Isso aqui vai dar 980 dividido por menos 20. Só que aqui, ó, não é delta, aqui é menos delta. Eu tinha esquecido de falar no começo. Então, aqui vai dar menos 980 sobre menos 20. Isso aqui vai dar 49 metros de altura. Beleza? Essa aqui é a resposta de uma questão bem tranquila de equação de segundo grau. Você só precisava saber a fórmula do y do vértice, beleza?
E aqui tem muitas outras coisas que a banca poderia explorar, tipo o X do vértice, tipo as raízes, mas não vai fugir muito disso não. Se você tiver as fórmulas de raízes X do vértice, por exemplo, uma coisa boa para você aprender a fazer é achar as raízes por soma e produto, né? Mas se você tiver com isso tudo bem tranquilo na cabeça, a questão ficou bem tranquila. Poderia ter explorado muitas outras coisas, mas ela parou aqui no Y vértice e ficou tranquilo. 3 horas depois. Então, galera, fui lá pegar um cafezinho. Bora continuar? Vamos para a última questão de hoje? Bora. A última questão também é a mais tranquila do dia. Ela vai falar que o município de Betim contém 300 quilômetros quadrados, 320 quilômetros quadrados, e que o Vaticano, se tivesse formato quadrado, teria 630 metros. Comparando as duas áreas, então quer saber uma proporção entre as duas áreas, o valor de Betim é maior que o Vaticano em, então ele só quer colocar Betim sobre Vaticano. Só que para fazer isso, você tem que descobrir o tamanho do Vaticano, né? Ele só falou que o Vaticano é um quadrado de lado 630. Então, de posse disso, a gente já consegue fazer a conta. O único truque da questão é que o Vaticano está em metro e Betim está em quilômetros. É a única coisa que você precisa ficar esperto na questão é isso. Aqui, ó, Betim em quilômetros e Vaticano em metro. Então, é trocar de unidade, colocar um sobre o outro e ser feliz. Vamos lá para o quadro? Então, vamos lá. Vindo aqui para o quadro, é só a gente fazer a área do Vaticano, né? Esse quadrado vai representar o Vaticano para a gente. Ele é um quadrado de 632 por 632. É só eu fazer a multiplicação de 0,632 vezes 0,632. Por que 0, e 0, porque eu já tô passando para quilômetros. Já passei de metros para quilômetros. 1 quilômetro é 1.000 metros, então 600 quilômetros é 0,63 metros, entendeu? Quilômetros. Então já passei para quilômetros. Aqui estava em metro, aqui já está em quilômetros, para eu saber quantos quilômetros quadrados. E aí é só fazermos a multiplicação. Ó. 2 vezes 2, 4. 6 vezes 2, 6. Tarará, 12. 6 vezes 2, 12. 2 vezes 3 vai dar 6. 3 vezes 3 vai dar 9. 6 vezes 3 vai dar 18. 2 vezes 6 vai dar 12. 3 vezes 6 vai dar 18. Vai 1. 6 vezes 6 vai dar 36, com 1 que foi 37. Agora é só somar. 4, 12 vai 1. 3, 5 com 9, 14 vai 1. Aqui, com 1 que foi 1 vira 2. Com 8, 10. Com 8, 18 vai 1. 1 que foi aqui, 7, 8, 9. E o 3 aqui, 3, beleza? Agora nós vamos contar as casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui a resposta. 0,39. Só que olha aqui, galera. A questão está pedindo um valor aproximado. Ela sabia que ia dar uma conta assim bem quebrada, né? Então ela mesma já pediu o valor aproximado para a gente. Se eu voltar aqui para o quadro, ó, como que eu vou fazer aproximado? Já que ele já me deu essa liberdade, eu vou transformar esse 0,39 em 0,40. E aí vai ficar fácil demais, porque a prova quer uma proporção que seja o tamanho de Betim sobre o tamanho do Vaticano. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar o tamanho de Betim aqui embaixo, que é 3, em cima, que é 320, e vou colocar o tamanho do Vaticano que eu acabei de achar embaixo, que é 0,4. Essa conta ficou fácil demais, porque se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, eu vou ter 3.200 dividido por 4, tá vendo? E aí fica muito fácil, porque 8 vezes 4, 32. Então aqui, ó, 8 vezes 4, 32. Então, fazendo essa divisão, eu vou chegar em 800. Beleza? Cheguei aqui na proporção. 8 vezes 4, 32. E essa aqui. Olha só para você ver. Uma prova de professor que você só precisa fazer duas contas, sabendo trocar unidade, né? O que você tem que saber nessa prova? E ficar atento para ver que 1 é metro até quilômetro. A única coisa que você precisa saber é que 1 metro é igual a 1.000 quilômetros. Então, 630 metros vai ser igual a 0,632 quilômetros. Pronto. Aí você trabalha com essa aqui. Faz a conta com ela, chega no resultado, como ela que é aproximada, ainda te facilita nisso, né? Que é o valor aproximado, você aproxima e pronto, beleza? Então, é isso, galera. E aí, o que você achou desse vídeo? Fiz 4 questões bem rapidinho. Você vê que se você tem um conceito matemático bem fixo na cabeça, a prova fica fácil, né? Porque são contas fáceis, o problema é que ele coloca um tropecinho aqui, um tropecinho ali, para você cair, igual eu caí no vídeo passado. Se você não viu o vídeo passado, que tem a questão que eu errei, eu vou deixar aqui. Vou deixar aqui o playlist para você. Não deixa de seguir o canal que vai aparecer aqui em cima. Muito obrigado pela presença. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Deixa o like e partiu. Vambora passear, Tereza? Eu não sei se ela quer ir, não. Parece que ela só quer ir dormir. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo do Gabarito do Gabriel. Valeu!